Nesse vídeo eu vou te mostrar como modelar ali uma calçada com meio fio e também a parte da rua aqui dentro do 3ds Max. Então seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Gabriel, eu já trabalho com renderização há mais de 5 anos e por aqui eu te ensino tudo aí sobre o mundo do ArcViz. Então se você busca por esse assunto ou se você também trabalha nessa área, já se inscreve aqui no canal, já deixa um like nesse vídeo também para me ajudar aqui no crescimento do canal e também a me incentivar a continuar trazendo esses vídeos aqui para você. E então nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu modelo por aqui a parte ali de calçadas, meio fio, a parte da rua. Então esse vídeo é mais voltado para quem vai precisar fazer uma fachada, alguma imagem externa aí, tá? Então vamos lá, eu vou abrir aqui o Max. Eu tenho esse projeto aqui que eu fiz já há um tempo atrás, que é de uma casa aqui, uma fachada, né? E como é que funciona? Então depois que eu acabo de modelar a parte da fachada, da casa ali em si, eu chego nesse ponto aqui, tá? Que eu modelei toda a parte da casa. É nesse ponto que eu vou fazer a parte da calçada, o meio fio e a rua, tá? E depois eu venho com a parte do entorno, né? Daí eu coloco a câmera primeiro, as câmeras, e venho daí compondo ali a cena, colocando as casas vizinhas, vegetações, e aí vai compondo a cena, né? Mas então eu chego nesse ponto aqui da cena, com a casa praticamente 100% modelada. Às vezes falta alguma coisinha ou outra que a gente refina, né, no final. Mas então vamos lá. Para modelar essa parte da calçada aqui da frente, então vamos chamar assim, a gente começa então com a parte da calçada mesmo. Tá? E como é que eu faço? Vamos lá, a gente vem aqui na aba Create e pega um plane, tá? E eu vou criar ele aqui, ó, bem na frente, tá? E como é que eu configuro ele? O plane eu deixo de 1 por 1 segmento, tá? Para ele não ter nenhuma linha ali de segmento mesmo. Então eu clico nele aqui, venho aqui no Modify e eu coloco a largura de 2 metros, tá? Isso aqui eu meio que faço um padrão assim sempre, que eu acho que fica legal na imagem. Porém, se você precisar, claro, né, que no projeto, se for uma outra medida, você vai colocar a medida que for. Porém, aqui eu uso meio que como um padrão aí sempre nessa largura aqui de 2 metros. E o tamanho, geralmente eu coloco bem grande, tá? Para que passe aqui no lado da casa, tá? Passe bastante, porque depois que a gente colocar as câmeras, se tiver alguma imagem de um ângulo aqui mais lateral, assim, para que pegue essa calçada aqui e apareça, tá? Então eu já faço ela bem grande, tá? Às vezes aí com 30, 40, até 50 metros, dependendo do tamanho da casa. Para não correr o perigo de eu colocar uma câmera e eu preciso depois aumentar isso. Então eu já faço ela bem grande, tá? Então pronto, com a calçada aqui, o que eu vou fazer? Eu vou encostar ela ali no muro, né? Então eu vou pegar aqui o Snap com o Move no eixo Y, pegar aqui no cantinho e encostar lá no muro, tá? Eu vou só deletar essas vegetações aqui, que elas estão travando um pouquinho aqui com o Snap. Pronto, deixa eu apagar essas luzes aqui também. Pronto, agora sim, nesse projeto aqui, ó, a gente vê ele tem um recuo aqui, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou encostar essa parte da calçada lá nesse recuo, tá? Então eu vou pegar o snap dele aqui no cantinho e vou trazer aqui nessa linha. Pronto, encostou. Agora, se a gente reparar, ele tá no mesmo nível aqui, né? Dessa calçada aqui. Ele tá aqui no mesmo nível aqui da calçada aqui da entrada, né? Então o que a gente precisa fazer? A gente vai dar uma espessura nessa calçada para baixo, tá bom? Então a gente seleciona esse plane, a gente vem no shell, e aqui nesse primeiro valor ele vai fazer o shell para baixo, a espessura, tá? E eu faço das calçadas de 10 centímetros. Então eu coloco aqui 10, para cima eu 0, e a calçada tá pronta. Agora eu vou arrastar isso aqui com o Shift para ele copiar. Isso aqui vai ser a rua, então eu vou fazer como cópia, porque eu vou alterar isso aqui. Eu quero vir aqui no shell, eu vou deletar porque eu não preciso de espessura. Vou dar um delete. E no plane, eu vou só ajustar a largura, tá? Então a rua eu sempre faço aqui com 10 metros. Tá? Isso aqui também varia aí de cada projeto, mas eu uso meio que como um padrão 10 metros. Eu vou encostar ele ali na calçada e vou deixar ela na parte de baixo, né? Então eu vou abaixar ela lá na pontinha. Pronto. Tá aqui, ó. E agora eu vou pegar essa outra parte da calçada que a gente fez e vou duplicar ela aqui pro outro lado, tá? Então com o Shift, ó, eu trago ela aqui. Esse aqui pode ser como... deixa como cópia mesmo, porque a gente vai depois fazer um rebaixo aqui para entrada. E essa aqui não precisa ter.
Então liga o snap e encaixa bem certinho ali no final da rua. Pronto, então esse aqui é a base da modelagem, é isso, tá? Então calçada, rua e calçada. Depois dessa parte, então, eu faço o meio fio. Vamos lá, para fazer meio fio, vem aqui, a gente vem aqui no lado, aqui, ó, aqui mesmo nessa primeira, só que aqui nessa primeira abinha aqui, a gente clica e vem Extended Primitives. E aqui eu vou usar esse Chamfer Box, tá? Ele nada mais é do que um box normal, porém ele já faz o chanfro. Então, para não precisar fazer depois, eu já faço direto aqui. E eu vou criar ele na largura, aqui mais ou menos de 1,50, 2 metros, tá? Isso varia. Então, vou fazer aqui com 1,50, vou levantar aqui na altura e vou fazer o chanfro dele ali. Aqui, ó. Pronto. Agora a gente vai ajustar cada parâmetro, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, o primeiro, ó, é a largura. Eu faço sempre com 10. Aqui, o comprimento dele eu faço, pode ser 1,50, 2 metros, aí varia o tamanho que você quer fazer o meio fio. A altura eu faço com 12 e o chanfro eu vou descendo aqui e vou vendo aqui até quanto que fica bom, tá? Então aqui é totalmente 100, né? E eu vou aumentando ele aos pouquinhos até chegar mais ou menos nesse resultado aqui, tá? Pronto, com isso pronto, eu vou isolar só essa parte que a gente está criando aqui, então já está o meio fio, eu vou selecionar aqui a calçada, a rua e outra calçada, eu vou isolar isso aqui para a gente trabalhar melhor aqui, visualizar melhor. Eu vou selecionar o meio fio, eu vou vir na vista de front, não, pode ser na vista left, vou dar um F3, só para encaixar esse meio fio aqui bem exata na posição, tá? Eu vou vir então aqui com o Move, ó, eu vou encaixar ele bem na posição que ele tem que ficar, então para baixo aqui, ó, encostando ali na rua e encostando na calçada, tá? Não tem problema se ficar um pouquinho para dentro assim. Vamos lá. Feito isso, agora eu vou fazer a parte de cópia dele, tá? Então eu vou copiar ele. Como é que eu faço? Eu venho aqui, ó, o mais próximo que eu consigo, eu vou dar um Shift e arrastar ele para fazer como cópia. Eu trago ele bem na pontinha aqui, ó, e solto. Eu faço como instância, tá? E aqui eu vou fazer bastante cópias, tá? Então eu vou fazer aqui umas 30. E eu vou ver aqui se ficou bem certinho. Ele ficou um pouco afastado, então eu vou voltar. Eu vou fazer de novo. Ele tem que ficar bem encostando um no outro, tá? Então eu vou arrastar aqui de novo, ó. Se ficar um pouquinho para dentro, não tem problema. Aqui. Vou fazer 30 cópias. E pronto, agora sim, ó. Tá bem encostado. Então vamos lá, aqui a gente tira esse excesso que ficou, pode deletar, essa aqui pode deixar. Então a base aqui do meio fio tá pronto. Agora a gente vai para a parte aqui mais agora de refinamento, tá? A gente vai fazer agora a parte do rebaixe aqui da entrada. Depois a gente vai rebaixar os meio fios e fazer toda a parte de refinamento, tá? Então a base, a parte mais grossa, digamos assim, é isso aqui, tá? É a base da modelagem. Então vamos lá, a gente volta então ali com a casa só para eu ter a referência de onde que é a entrada. Eu posso até selecionar só essa entrada aqui, ó. Então vamos selecionar aqui a calçada. Deixa eu pegar o meio fio, todos eles, a calçada, a rua, outro meio fio, e vamos pegar aqui a entrada da garagem, né? Só para a gente ter como referência de onde fazer o rebaixe. Vamos lá. Para fazer o rebaixe é bem simples, tá? A gente vem, pega, seleciona a calçada, a gente vai converter isso aqui para um Editable Poly. Selecionar essa face de cima. A gente vai utilizar uma ferramenta, a gente vem na vista topo, para ficar mais fácil aqui para fazer. A gente vai utilizar essa ferramenta aqui, ó, o Slice Plane, tá? Ele vai cortar, ele vai fazer cortes ali na face que está selecionada. Então é um plano, ó, eu posso rotacionar ele, eu vou deixar ele em 180, tá? Você pode olhar ali embaixo, em 90 graus. E aqui, ó, eu não uso muito medida, tá? Eu vou meio que no olho mesmo fazendo. Então, o que eu busco aqui? Você pode fazer aqui na metade, tá? Ou um pouco menos, mais voltado para a rua aqui assim, ó. É onde vai ficar a rampinha da entrada, tá? Então, deixou aqui na posição, dá um slice aqui do lado, ó. Pronto, aí ele cortou. Agora eu vou girar isso aqui 90 graus. E eu vou fazer 2 cortes aqui. Eu vou fazer 4 cortes, na verdade, tá? Então, a gente vai fazer 2 exatamente onde é a entrada da garagem. Então, um aqui. Lá do outro lado também. E agora a gente vai fazer mais 2 do lado, tá? Você já vai entender depois o pra quê. E aqui eu faço aqui eu faço uma medida para que fique quase que um quadrado ali, tá? Então aqui fica um quadrado aqui, tá?
Então dá um slice e pro outro lado também. Tá? Se você quiser usar medidas aqui, você pode soltar aqui o slice plane e digitar aqui a medida que ele vai exatamente na medida que você quer, tá? No slice, e aí tá pronto. Você pode tirar aqui o slice plane. A gente já fez as demarcações, os cortes ali que precisavam, tá? E como é que faz o rebaixe, tá? Muito simples. Vem aqui no Edge, pega essa linha só aqui, ó, e a gente vai descer ela. Ele faz o rebaixe certinho, tá? É por isso que a gente fez esse outro corte. Se não tivesse esse corte, ele ia rebaixar isso aqui até o final lá da calçada, tá? E vamos lá, então quanto que eu rebaixo? Eu rebaixo, como a calçada aqui tem 10, eu rebaixo isso aqui 8 centímetros, tá? Então eu vou vir aqui no eixo Y e vou botar menos 0,08. Pronto, essa aqui é a medida, é essa medida que eu utilizo, tá? E então o rebaixe tá pronto. Ó, a calçada ali já tá com rebaixe, só que agora a gente precisa rebaixar esses meio fio aqui, tá? E como que faz? Vamos selecionar todos eles que estão na frente aqui do rebaixe. Deixa eu trocar a cor dessa calçada para ficar mais fácil para a gente olhar ali. Pronto. Então eu vou pegar todas elas aqui, ó, que vão aparecer aqui na frente. Vou pegar essas três, tá? Essas aqui elas ficam no meio, que a gente vai fazer uma outra coisa nelas. Eu vou dar um botão direito e converter para um Editable Poly, tá? Aí eu vou dar um Edit Poly para eu mexer em todos ao mesmo tempo. Vou no Edit aqui de Vertex e vou selecionar esses de cima aqui, tá? Que a gente vai rebaixar eles. Com eles selecionados, eu vou só ver se eu não selecionei nada embaixo. E eu vou abaixar ele, tá? Até, aqui no uso medida, eu vou até aparecer um pouquinho ali da parte da calçada, fica um pouquinho para cima ali, tá? Da parte do rebaixo da calçada. Então aqui, ó. Pronto, saio do comando ali e agora a gente vai fazer essa parte aqui onde fica essa transição aqui, tá? Então como é que eu faço? Eu pego só esse que fica aqui no meio, dou um Convert to Editable Poly, pego esses vértices aqui, ó, eu vou trazer bem aqui onde ele começa, seleciono essas de cima, vou abaixar até aqui e trago esses até onde ele termina, tá? Aí ele faz esse triângulo aqui, tá? Esse outro aqui, ó, eu posso completar ele e encostar aqui nesse outro meio fio. E do outro lado a gente faz exatamente a mesma coisa, tá? Então eu saio ali do comando, ó, eu vou dar um Convert to Editable Poly nele, vou trazer esses vértices até o começo dele aqui. Esse aqui eu vou converter para Editable Poly, vou ajustar aqui para não ficar um dentro do outro. E aqui a mesma coisa, eu vou trazer lá no comecinho, onde ele começa, seleciona aqui só os de cima, vou ir e vou abaixar. Pronto, e esse encosto lá no meio fio. Tá? Então aqui, ó, o meio fio tá feito o rebaixe, faltou só arrumar esse, vou dar um Editable Poly. E aqui a gente encosta ele bem no outro, tá? Então dessa forma aqui que faço o rebaixe, então tá pronto, já tá ok, tá? Já tá pronto. O que a gente faz agora? A gente vai refinar esse meio fio para que ele tenha mais realismo ali, mais qualidade quando a gente fizer o render, tá? E para isso a gente precisa então agora selecionar todos eles. Então vem aqui na vista mais superior assim, ó, seleciona tudo aqui, tira a calçada e a rua. Aí tá só o meio fio agora, tá? Então o que você faz? Você dá um group nele, agrupa tudo. E a gente vai utilizar o noise, tá? Para fazer uma variação ali, para ele fazer como se tivesse algumas ondulações, como se fosse algo mais irregular, tá? E para usar o noise a gente precisa de uma malha bem dividida, tá? Se eu botar um noise aqui do jeito que tá, ele não vai funcionar. Ele precisa de muita subdivisão ali na face para ele funcionar, tá? Porque ele mexe diretamente na malha. Então ele não é um noise igual da textura, por exemplo, que ele vai só na hora do render ele aparecer a textura, fazer aquele efeito de noise. O noise que eu vou fazer aqui ele vai ser direto na malha, tá? Então vamos lá, com tudo agrupado, a gente vai utilizar o Turbo Smooth para fazer essa subdivisão aqui. Eu utilizo em 3 para ficar bem subdividido mesmo. E agora eu vou tirar essas linhas para a gente conseguir ver agora o noise, tá? A gente vem aqui, digita aqui o noise e clica. Aqui eu uso na escala de 10 e ativo o fractal.
E agora no eixo X, que é aqui de um para outro, a gente vai testando os valores, tá? A gente pode colocar aqui, ó, 0.02, tá? Se você ver aqui, ó, ele faz uma, ó, esse efeito aqui, ó, eu vou desligar para você ver, ó, tá? Porque ele faz no eixo X, né, que é esse eixo aqui. Agora no eixo Y, ele vai fazer aqui para frente, aqui, ó, na lateral. Esse aqui a gente vai botar um pouco menos, tá? A gente vai fazer com 0.005. Olha, ele faz esse efeito aqui, ó. E para cima pode ser 0.02 também, ficou muito, ó. Vou botar 0.005 também. Tá? Então é algo sutil, tá? Não é para ser algo muito ali grotesco, tá? Isso aqui você pode até diminuir um pouco mais, ó. Tá aqui o 0.003, tá? Fica mais suave ainda. Tá? Então isso aqui é gosto, daí você ajusta aí conforme, né, a necessidade que você precisa aí. Então modelagem, tá? É isso, tá feita. A única coisa que vai faltar aqui é a gente copiar e duplicar isso aqui pro outro lado, tá? A gente copia como instância, tá? Vem na vista topo e encaixa aqui bem onde ele tem que ficar aqui no meio fio, né? Na calçada. O que acontece aqui é que como ele está com instância, então ele ficou com esse rebaixe. Então a calçada aqui, conforme a câmera que você colocar, é só você mover ela aqui para não aparecer esse rebaixe e aparecer o meio fio contínuo, tá? Então isso é bem simples. Então modelagem está pronta da calçada. Vou voltar aqui, ó. É isso aí, tá? Então é bem simples aí, rápido de fazer. E daqui para frente tem a parte de texturização, tá? Então vou texturizar aqui bem rapidinho só para você ver como fica o resultado final. Eu vou utilizar aqui a mesma textura que está na entrada aqui do carro para fazer na calçada, tá? Então eu vou achar essa textura aqui. Pronto, tá aqui. Acredito que seja essa daqui. Então vou selecionar aqui e vou aplicar ela. Agora a gente precisa dar um UVW nele, tá? Eu vou selecionar os dois aqui para ele ficar contínuo ali, né? Para não ter nenhuma... para ele encaixar ali bem certinho a textura, tá? Eu vou botar aqui de 3x3x3. O meio fio eu texturizo geralmente com esse aqui, ó. Eu acho que é esse aqui, deixa eu só conferir. É uma textura que vem aqui da biblioteca do Corona, tá? Você pode clicar aqui em cima, ó. Já vou te dizer aqui qual que é. É um concreto aqui, tá? Então você vem aqui em concreto. É esse terceiro aqui, ó, tá? É aquele ali mesmo. Então aqui, ó, concreto, tá? A gente vem aqui, aplica. E esses materiais do Corona, a gente precisa usar o UVW Map nessa opção aqui, ó, de Real World Map Size, tá? Então ele faz a textura, ele ajusta automaticamente com o tamanho real dela. Tá? Se isso aqui não estiver ativado, ela vai ficar bem pequenininha ou muito grande, vai ficar estranho, tá? E texturiza o outro lado da calçada também, né? A mesma coisa, ela já está com o VW Map, então só aplica a textura. E a rua eu quase sempre utilizo essa textura aqui que eu criei e ficou bem legal porque eu coloquei bastante sujeirinhas aqui no cantinho da rua, tá? E ela fica mais realista ali na hora que faz o render. Depois a gente coloca algumas folhas também, tá? Inclusive essas partes das folhas, que é bem legal a forma que eu faço. Então se você tem interesse também em saber como eu faço isso, deixa aí nos comentários, tá? Que eu vou trazer esse vídeo aí no futuro sobre esse tema, tá? Então para aplicar a rua, a gente aplica aqui. E como o plane ele tinha 10 metros de largura, lembra? Então a gente vai dar um VW de 10 por 10 por 10, tá? Então 10, 10, 10. E o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, nessa setinha no gizmo, eu vou girar ele 90 graus. E agora eu venho na vista topo, eu vou mover esse gizmo no eixo Y, para ele encaixar a parte aqui no começo dela, bem na calçada, que é onde tem essa sujeira aqui, ó. A partir dali ela começa a repetir, tá? Então aqui, ó. E eu saio aqui do gizmo. E faltou essa outra calçada, né? Então a gente aplica a textura ali da calçada e o VW a gente coloca aqui de 3x3 também. Então pronto, é dessa forma aí que eu faço, tá? Calçada. Não é tão complicado, tá? É simples. Se você ficou com uma dúvida aí, volta o vídeo aí e revê as partes, tá? Antigamente eu utilizava blocos aqui para fazer o meio fio, mas era muito trabalhoso, tá? E o resultado que eu consigo assim, modelando e fazendo com noise aqui, fica bem bom também, tá? Então é muito mais rápido assim. E uma dica que eu vou te dar é você pode pegar isso aqui que você vai fazer uma vez. Você pode selecionar calçada, meio fio, rua, e o outro meio fio, outra calçada.
Você pode salvar isso aqui como um bloco, tá? Como um preset aí, para você utilizar em qualquer cena. Você só importa essa rua inteira, essa frente toda, e só faz os ajustes aqui da entrada, aqui do rebaixe, aqui, conforme precisa ali no projeto, tá? Então essa é uma dica aí que você pode fazer, ou você pode modelar também, é bem rápido, tá? Então é isso, essa parte tá pronta. Então se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, tá? Eu te peço de novo aí que você deixe um like nesse vídeo, para me ajudar aqui no crescimento do meu canal. Já se inscreve aí também, se você ainda não se inscreveu, para você não perder os próximos vídeos que eu vou estar trazendo. Deixa também nos comentários se você tem alguma dúvida, ficou alguma dúvida desse vídeo mesmo, ou algum tema específico aí que você queira que eu traga aqui a minha opinião, ou te ensine algo sobre algum tema em específico que você tem dúvida. E eu vou deixar então aqui na descrição também um link de uma playlist que eu gravei aqui no YouTube, para você que é iniciante, que está começando no Max ou que está começando há pouco tempo. Praticamente é um curso gratuito que eu gravei aqui, tá? Do zero de Max, aí, desde a parte de instalação do Max do Corona até a parte final ali de render final e pós-produção. É uma série bem completa, tá? Então se você é iniciante, vale a pena você conferir esse link, tá? Vai estar aí na descrição. Mas é isso, eu te vejo aí no próximo vídeo. Valeu!